Aqui compartilhar com os irmãos, em nome de Jesus. Deixa eu mostrar aqui. Compartilhar aqui com os irmãos o link para a gente começar estudo bíblico. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Estou só abrindo aqui para enviar o link para o pessoal. Só um momento. Glória a Deus. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Não esquece de se inscrever e deixar seu like, tá certo? Glória a Deus, sejam bem-vindos. Não esqueça aí de se inscrever, tá certo? E deixar o like. O homem que prometeu, depois se arrependeu, mas fiel é Deus. Fiel é Deus. Seja bem-vinda, Benedita. Glória a Deus. Não se inscreve de deixar o like e de se inscrever, tá certo? Lembrando que eu sempre faço oração todos os dias por todos os inscritos do canal e por aqueles que sempre deixam o like, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui com outras pessoas e a gente começa. Glória a Deus. Já começaremos. Estou só compartilhando aqui com outras pessoas. Seja bem-vinda. Benedita, fala de onde, Benedita? Estou só compartilhando aqui, pessoal. A gente já começa, tá bom? Seja bem-vinda, irmã Maria. Só compartilhando aqui com algumas pessoas e já a gente começa. Francisco, seja bem-vindo, Francisco. Não esquece de se inscrever, tá certo? E deixar o like. Pessoal que tá chegando aí, não esquece de se inscrever e deixar o like. Já vou começar. Só compartilhando com algumas pessoas aqui. Ah, que bênção, Francisco. Deus vai falar com você, viu? Vai falar com você, pode ter certeza. Deus vai falar com você. Você veio na live certa. Tenho certeza que Deus te trouxe aqui. Tenho absoluta certeza disso. E o nome de Deus vai ser glorificado.
Deus não te trouxe aqui em vão não, viu, Francisco? E Deus não trouxe vocês aqui em vão não. Deus vai falar com vocês. Estou só compartilhando com algumas pessoas aqui. Parece mesmo seu professor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pessoal, não esquece de se inscrever no canal. YouTube mande para mais pessoas. Isso. Tá vendo? Quando vocês deixam o like, manda para mais pessoas. É só seguir o que eu estou dizendo. Seguir o que eu estou dizendo, a gente vai alcançar mais vidas. Kathleen, seja bem-vinda, Kathleen, em nome de Jesus. Deixa eu só abrir aqui o aplicativo do Google Meet. A paz, Kathleen. Tudo aqui, Google Meet. Ontem eu não tava vendo, gente, as mensagens de vocês chegando. Agora eu tô vendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós iremos estudar Mateus capítulo 23. Deixa eu abrir aqui o Google Meet, que às vezes o pessoal não sabe acessar o YouTube, aí entra no Google Meet. Graça e paz, Almir. Isso é um vaso de honra, esse Almir. Seja bem-vindo, varão. Gente, Mateus capítulo 23. Não esquece de se inscrever e deixar o like, tá bom, gente? Mateus capítulo 23. Vamos embora estudar Mateus capítulo 23. Mateus 23. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, abre o nosso entendimento para a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a viver com o coração sincero diante de Ti. Que não sejamos apenas religiosos por fora, mas transformados por dentro. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, gente. O que é que acontece? Eu só queria pedir agora, o pessoal que está aqui comentando, prestasse bastante atenção, não comentasse mais, tá bom? Daqui a pouco eu digo para vocês o momento de comentar, mas agora preste bastante atenção, que eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês, em nome de Jesus. Pessoal que está aqui no YouTube, eita, que a live hoje está travando. Pessoal que está aqui no YouTube, quando eu olhar para lá, quando eu olhar para lá, ó, é porque eu estou olhando o pessoal que está na plataforma chamada Google Meet. Pessoal que está aqui no Google Meet, quando eu olhar para lá, é porque eu estou falando com o pessoal que está no YouTube, tá certo? Em nome de Jesus. Vamos lá. Mateus capítulo 23. Lembrando, gente, que eu sempre leio primeiro e depois aí eu trago a explicação, tá certo? Então vamos lá. Mateus capítulo 23, versículo 1. Então Jesus disse às multidões. Essa é a minha versão aqui da Bíblia, não é uma Bíblia... Rosângela, seja bem-vinda. Não é uma Bíblia de estudo, tá certo? É uma Bíblia simples, da versão NVT. A versão NVT é uma Bíblia que traz uma forma que a pessoa venha entender melhor, né?
cada versículo que a gente lê. Capítulo 23, seja bem-vinda, Rosângela. Isso aí, Mateus 23. Quem não pegou a sua espada, pega aí, que é a Bíblia Sagrada. Capítulo 23, versículo 1. Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos, os mestres da lei, estou no 2, versículo 2 agora, e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Versículo 3. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Versículo 4. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Versículo 5. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam os braços filactérios mais largos que de costume vestem mantos com franjas mais longas. Versículo 6. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Versículo 7. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi. Versículo 8. Não deixe que pessoa alguma os chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre, e todos vocês são irmãos. Versículo 9. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Versículo 10. Não deixem que pessoa alguma os chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. Versículo 11. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros. Versículo 12. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Eu preciso parar aqui, porque essa parte aqui é muito importante, gente. O que é que está acontecendo aqui? O que aconteceu? Jesus fala ao povo e aos discípulos sobre os mestres da lei e os fariseus, aqui do versículo 1 ao versículo 12. E aí eles ensinam a lei de Moisés, mas não praticam o que pregam, né? Jesus começa a falar ao povo. Eles ensinam a lei de Moisés, mas não praticam o que pregam. Gostam de títulos e de serem vistos pelos homens, mas não vivem com humildade. E aí Deus começa a falar para as pessoas, Jesus começa a criticar os líderes religiosos. Jesus começa a dizer, esse povo aí está falando, está pregando, mas não está pregando o que vive. E muitas vezes hoje em dia é assim. Hoje em dia é assim, gente. Muita gente prega, fala sobre oração e não ora. Fala sobre ler a Bíblia e não lê a Bíblia. Fala sobre jejum e não jejua. Fala sobre se arrepender e não se arrepende. Fala sobre perdoar e não perdoa. Fala sobre... Tem muita gente que é assim. Fala muito. Prega muito e vive pouco. É que nem tem pessoas que louvam também. Tem gente que louva, eis-me aqui para o teu chamado. Mas quando é para servir de fato, quer se esconder, quer correr, não quer louvar, não quer pregar, não quer buscar o Senhor. Então, muitas das vezes, tem gente que é assim. Louva, eis-me aqui para teu chamado, mas não quer viver o chamado. Tem muita gente que fala sobre ajudar o próximo e não ajuda. Fala sobre amar o próximo e não ama. Então Jesus está criticando aqui os líderes religiosos. Sejam bem-vindos quem está vindo aqui pelo Google Meet. Então Jesus aqui no versículo 1 ao 12 de Mateus 23 está criticando os religiosos que prega e não vive. Então entenda, o que é que nós aprendemos aqui? O que é que Deus quer falar conosco aqui? É que Deus ele não se impressiona com cargos ou com aparências. Esse é uma benção. O que importa para ele é um coração humilde e verdadeiro. O que importa para Deus é isso. Jesus ele nos ensina que o maior entre nós, a passagem, deve ser o servo. Porque tem gente que, eu quero oportunidade para pregar, mas não quer oportunidade para lavar uma cadeira da igreja. Não quer oportunidade para lavar o banheiro da igreja. Não quer oportunidade para cuidar das crianças na salinha. Isso aí tem gente que não quer não. Só quer oportunidade se for no púlpito da igreja, para cantar, para pregar.
Tem gente que é assim. Se chamar para evangelizar, vai 1, 2. Mas chamar para pregar no altar, quer todo mundo pregar. É como um livro que é bonito por fora, mas vazio por dentro, que não alimenta ninguém. Tem gente que é assim. Assim é a fé sem a prática. Um livro bonito por fora, vazio por dentro, que não alimenta ninguém. É como um uniforme, gente. Como um uniforme. O uniforme ele não faz o jogador jogar melhor. Um título religioso não faz ninguém mais santo que ninguém. E o que eu faço para você é, será que você tem vivido o que prega, o que você fala? E quando eu falo de pregar, eu estou falando daquilo que você pronuncia. Será que você tem vivido o que prega? Será que você tem buscado humildade ou reconhecimento? E quando eu falo você, eu estou falando para mim também, porque eu estou me vendo aqui na tela. Será que você tem buscado humildade ou reconhecimento? Porque tem gente que busca mais reconhecimento do que ser humilde. Tem gente que é assim. Então entenda, a verdadeira grandeza está em servir. Independente onde seja. Seja intercedendo, seja orando, seja contribuindo, seja fazendo algo, servir. Eu creio que Deus está usando essa mensagem aqui e nessa tarde está levantando servos, não estrelas. E Ele vai honrar quem ainda com sinceridade, quem anda com sinceridade e humildade diante dele. Vamos lá, versículo 13. Versículo 13. Glória a Deus. Que aflição os esperas, mestre da lei? Mateus capítulo 23, versículo 13. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus? Hipócritas. Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entrem e não permitem que os outros entrem. Isso aqui é forte, viu? Versículo 14. Que aflição os espera, mestre da lei, fariseus hipócritas? Tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar impressão de impiedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Versículo 15. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus e hipócritas? Atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornam um filho do inferno 2 vezes pior que vocês. Versículo 16. Que aflição os espera, guia cego? Vocês dizem, não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Versículo 17. Tolos, cegos, o que é mais importante, o ouro ou o templo que torna o ouro sagrado? Versículo 18. Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Versículo 19. Cegos, é mais importante a oferta sobre o altar que torna a oferta sagrada? Versículo 20. Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Versículo 21. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. Versículo 22. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. Versículo 23. Que aflição os espere, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciem os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Versículo 24. Guias cegos coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Eita, que forte. Versículo 25. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Versículo 26. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Versículo 27. Que aflição os espera? Gente, em algumas versões fala, ai de vocês. Isso aqui que eu estou dizendo. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus? Em muitas outras versões fala, tá certo? Versículo 27. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus? Hipócritas, são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Versículo 28.
por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Versículo 29. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas, constrói túmulos para os profetas, enfeita os monumentos, e depois dizem, se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Versículo 31. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmos que são, de fato, descendentes dos que assassinaram os profetas. Versículo 32. Vão e terminem o que seus antepassados começaram. Versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno. Versículo 34. Por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Versículo 35. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos, de todos os tempos, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo entre o santuário e o altar. Versículo 36. Eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a presente geração. Gente, o que é que aconteceu aqui? Jesus declara, como eu disse, em algumas versões fala, ai, os ais. Ele fala uma série de ais aqui. Jesus declara uma série de ais. Em algumas versões fala ais. Em outras versões fala que aflição os espera, mestre da lei. Né? Mas em outras versões, acredito que tem alguém aí, que tem a Bíblia aí, que tem uma versão que fala assim, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Então Jesus declara uma série de ais contra os fariseus. E aí, para quem não sabe o que é fariseu, eu expliquei em alguns estudos anteriores. Quem perdeu os estudos anteriores, tá certo? Os anteriores de qualquer horário. E aí, o que é que acontece? Jesus declara aqui uma série de ais contra os fariseus. E aí ele chama eles de hipócritas, porque fecham o reino dos céus para os outros. Já percebeu que tem gente que é assim? Nunca me esqueço de um homossexual que faz programa em uma esquina ali de Mangabeira. E aí eu sempre vou lá, falo do evangelho para ele, oro pela vida dele. E aí certo dia ele falou para mim, você é o único cristão que eu deixo falar do amor de Jesus para mim. Porque você sabe entrar e você sabe sair. Você não fecha a porta do céu para mim. Pelo contrário, você me fala a verdade, você fala o evangelho de Cristo, mas você mostra que a porta do céu está aberta para mim. Que se eu me arrepender, eu posso entregar a minha vida para Jesus e ele mudar a minha vida. Já tem outras pessoas não, que chegam aqui para mim e já chega dizendo, você vai para o inferno, você vai não sei o que, já chega condenando, dizendo que eu vou para o inferno. Aí Jesus está falando aqui com as pessoas, e isso não é diferente daquele tempo não. Jesus chama os fariseus de hipócrita porque os fariseus estavam fechando o reino do céu para os outros. Dizendo que você vai para o inferno. Sem ao menos dar a oportunidade de dizer que a pessoa tem a oportunidade de ir para o céu. E tem muita gente hoje que prega aí na rua assim. Você vai para o inferno, você vai não sei o quê. Sim, mas e a parte da porta aberta? Que se a pessoa se arrepender, pode ir para o céu. E aí o homossexual foi e disse isso. Você é o único que eu deixo pregar para mim. Porque você me mostra que se eu me arrepender, tem como eu ir para o céu. Os outros não. Já chega aqui dizendo que eu vou para o inferno. Que não tem arrependimento para mim. Então a gente tem que ter muito cuidado, gente. Para a gente não se tornar igual aos fariseus. Que fica dizendo que os outros vão para o inferno e não diz que tem a oportunidade da pessoa se arrepender. E ir para o céu. E aí Jesus chama os fariseus de hipócrita. Por quê? Por quê? Porque fecham o reino dos céus para os outros. Cobram detalhes da lei, mas muitas das vezes negligenciam o amor e a misericórdia e a justiça. Negligencia tudo isso. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Que a religião sem amor, ela é vazia. Na verdade, não vou nem falar religião, porque cristianismo não é religião. O cristianismo sem amor, ela é vazia. Deus quer que nós venhamos praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Por quê, gente? Porque o exterior, a parte de fora, pode enganar as pessoas. Mas Deus vê o nosso interior. Deus vê
Deus vê, seja bem-vinda, irmã Ana Maria. Deus vê por dentro. Deus vê por dentro. A irmã Ana Maria botou aqui, fariseu, pessoas que foram chamadas de celibato. Gente, o que é que acontece? Eu vou tirar um tempo aqui para explicar para vocês. Fariseus são pessoas que eram muito, assim, rígidas na lei de Moisés. Mas eles eram muito rígidos na lei, mas não viviam metade daquilo que eles falavam. Eles eram muito apegados à lei de Moisés. É tão provável que quando Jesus veio, eles estão apegados à lei de Moisés, tão apegados, mas tão apegados, que acabaram se apegando à lei de Moisés e esquecendo do Cristo, de servir a Cristo, de se arrepender e de colocar o coração em Cristo Jesus. Tá certo? Então esses eram os fariseus, eles eram muito apegados à lei de Moisés. Até hoje existe muito fariseu, num país aí, não vou citar o nome, que eles não acreditam que Jesus veio, que Jesus ainda vai vir. Só para você ter noção como é que é. Então, voltando aqui, olha só que interessante. Então, é como, por exemplo, é como limpar a fachada de uma casa, né? E deixar o interior da casa suja. É como um copo limpo por fora, mas com água podre por dentro. Não serve para beber. E eu pergunto para você, você tem se preocupado mais com o que os outros pensam do que com o que Deus vê? Porque é hora de limpar por dentro e deixar o Espírito Santo transformar o seu coração. Deus está usando essa live aqui e eu creio que Deus está quebrando máscaras religiosas e derramando uma unção autêntica sobre cada cristão, cada pessoa que está me assistindo aqui. Porque Ele quer te curar de dentro para fora. Vamos ler o versículo 37 ao 39. Jerusalém, quem está entendendo, diga amém. Estou entendendo. Glória a Deus. Quem quiser tirar um print aí para postar nas redes sociais, tira o print para postar nas redes sociais, viu? Está participando do estudo e você coloca lá o que é que você sentiu do estudo bíblico, né? Depois de terminar o estudo, tira o print, posta lá para incentivar outras pessoas a estudar junto com a gente, amém? Se tem aqui 404 pessoas estudando com a gente aqui no YouTube, imagina quando você compartilhar nas suas redes sociais quantas pessoas vai estar aqui com a gente também, em nome de Jesus. Lembrando que esse estudo bíblico fica salvo, tá certo? Ele fica salvo. E aí, quando terminar ele, você pode assistir de qualquer horário e compartilhar com outras pessoas, e outras pessoas podem assistir de qualquer horário. Olha aí, ó. Ilana, Sérgio, Irmã Maria, Irmã Rosângela, glória a Deus, isso aí. Versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. Versículo 38. E agora sua casa foi abandonada e está deserta. Versículo 39. Pois eu lhe digo, você nunca mais me verá, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Gente, o que é que acontece aqui? O que é que aconteceu aqui? Aqui é o momento do lamento de Jesus por Jerusalém. E aí Jesus chora por Jerusalém, porque Jerusalém rejeitou os profetas e agora rejeita o próprio Filho de Deus. E aí ele expressa o desejo de acolher o povo, né? Como a galinha protege seus pintinhos, mas eles não quiseram. E o que é que nós aprendemos com isso aqui? É que o amor de Deus, ela é constante. Mesmo quando nós somos rebeldes, o amor de Deus é constante. E o que é um amor inconstante? É aquele amor que está sempre ali, ó. Eu tô aqui, o meu amor está sobre você. Estou te dando livramento, estou permitindo o alimento chegar na sua mesa, estou mandando providência, estou presente. Estou presente, não é só pelo que ele faz, o amor dele não é só pelo que faz, mas é pelo que ele é amor e pelo que ele já fez lá na cruz do Calvário. Então, ele continua nos chamando ao arrependimento, todo dia Jesus chama a humanidade para o arrependimento, e ele deseja nos acolher com ternura. É como a mãe que insiste em cuidar do filho, mesmo quando o filho foge de casa. É como uma porta aberta esperando por alguém que não quer entrar.
Eita glória, me arrepiei todinho. E eu pergunto para você, você tem ouvido o chamado de Deus? Ou você tem rejeitado o cuidado dele? Jesus ainda está chamando e nunca é tarde para voltar. Eita, tô me arrepiando todinho aqui. Tem gente aqui que precisa voltar, viu? Mesmo que você tenha se afastado, o Senhor ainda te ama e está de braços abertos para você. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer te trazer para perto novamente. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Então, Mateus 23 é um alerta contra a aparência sem essência. Mateus 23, Deus procura servos humildes, de corações limpos e vidas que refletem misericórdia e verdade. Em Mateus 23 a gente vê que ele nos chama para uma fé viva, verdadeira e cheia de amor. Eu quero lançar um desafio para você, de você orar. Senhor, em que áreas da minha vida eu tenho vivido de aparência? Eu quero lançar esse desafio para você. Se você faça isso todos os dias. Senhor, em que áreas da minha vida eu tenho vivido só de aparência? E aí peça a Deus que revele para você o que precisa ser transformado de dentro para fora. De dentro para fora. E aí o que é que você vai fazer? Anote. E aí você vai orar por isso. E comece a mudar com a ajuda do Espírito Santo. Senhor, o que é que eu preciso mudar? Minha vida tem sido só de aparência, Senhor. Faça sempre isso. Deixa eu orar por você. Senhor, nos livra. Nos livra da hipocrisia e da religiosidade vazia, Senhor. Ou melhor dizendo, nos livra, Senhor, da hipocrisia. Nos livra do cristianismo vazio, Senhor. Ensina-nos, Pai, a viver com verdade. Ensina-nos a viver com humildade. Ensina-nos a viver com amor. Que sejamos servos teus, Senhor, com o coração limpo e as mãos dispostas a servir. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Quem quiser tirar print, tira agora. O irmão Petrus está aqui, né, junto com sua família, no Google Meet. Seja bem-vindo, meu irmão. Em nome de Jesus. A irmã Débora Lima está aqui também, junto conosco, para a glória de Deus, no Google Meet, tá certo? E aqui no YouTube, comenta aí para mim saber quem é que está junto com a gente aqui no YouTube. Em nome de Jesus. Aqui no Google Meet está a irmã Ana Patrício, né? E Débora Lima, junto com sua família aí, né? Em nome de Jesus. Gente, não esquece, Kathleen Cristina está aqui com a gente no YouTube. Glória a Deus. Quem mais? Sei que tem 404 pessoas. Sei que não vai dar tempo aqui de dar oportunidade para todo mundo falar. Eu tô aqui. Né? Senão eu vou passar aqui 400 vezes falando. A irmã Rosângela Clemente está aqui com a gente. Ilana Joyce está aqui com a gente. Vamos lá, quem mais está aqui? Comenta aí, em nome de Jesus. Tem 404 pessoas. Vamos lá, comenta. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Estou abrindo esse espaço só para vocês falarem. Estou aqui, que eu já vou desligar aqui a live. Lembrando, pessoal que está aqui no Google Meet, que ainda não faz parte do grupo, me manda um oi lá no YouTube ou no WhatsApp, que eu vou colocar vocês no grupo. Aí, ó, irmão Almir tá aqui com a gente. O pessoal de Pernambuco quase todinho tá aqui, glória. Ainda tá. Esse Almir é uma benção. Glória a Deus. Então não esqueça, gente, quem não faz parte do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, DDD 83 991 36 14 49. Como é seu nome, irmã? Irmão, Rosângela, meu nome é Bruno, tá certo? Meu nome é Bruno Andrade. Quem não me segue no Instagram, siga lá, tá certo? Bruno Andrade Oficial, são 2 L e o número 2, Bruno Andrade Oficial 2, tá certo? Temos lá esses dias, faz tempo que eu não entro, mas entre esse final de semana tá quase chegando a 300 mil seguidores, para a glória de Deus. E eu nem me importo muito com isso, eu quase não entro no Instagram, eu entro só para postar alguma coisa, né?
de Jesus e desapareço do Instagram. Eu entro mais aqui no WhatsApp, que é para poder compartilhar com as pessoas, tá certo? Deus abençoe vocês. DDD 83991361449. Meu WhatsApp pessoal. E aí você entra, vou mandar para você lá o link do grupo, tá certo, Rosângela? Eu entrei pelo WhatsApp. Parabéns, meu irmão. Pessoal que tá no grupo, quiser compartilhar com outras pessoas o link também do grupo, fica à vontade, tá certo? Vou montar uma mensagenzinha lá, montar uma mensagem para você compartilhar o link do grupo para que pessoas possam participar conosco, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz, em nome de Jesus, e até amanhã. Amanhã tem o nosso próximo estudo bíblico. Amanhã nós iremos falar sobre Mateus capítulo 24, tá certo? Se Deus permitir, em nome de Jesus. Quem quiser comentar lá, vai lá no meu privado, manda uma mensagem, gostei do estudo de hoje, gostei não sei o que, gostei disso, gostei daquilo, foi bênção, foi forte, não sei o que mais lá. Comenta lá que eu vou tirar o print e compartilhar com as pessoas no meu status do WhatsApp, para que as pessoas criem curiosidade. Eita, eu quero participar também, eu quero... Eita, que bênção. Então, quanto mais pessoas, né, participam, mais o nome de Deus é glorificado, mais pessoas é edificadas. Lembrando, eu não ganho dinheiro com o YouTube, não ganho nem 5 centavos para estar fazendo o que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo por amor, tá certo? Então, compartilhe em nome de Jesus para que outras pessoas possam ser edificadas em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, fiquem na paz e amanhã aguardo vocês.